aí, galera, tudo bem com vocês? E bora falar hoje de Túnel do Amor? Bom, eu vou falar do episódio 16 e do 17. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada, porque já tem o episódio 18, mas eu não vou colocar o episódio 18 no vídeo de hoje por alguns motivos. Primeiro, eu quero falar do episódio 16 e do 17, porque eu tenho fofocas do Túnel do Amor pra contar pra vocês. Gente, e tem uma fofoca que, olha, tá que tá, viu? Então, por isso que eu deixei o episódio 18 pra fazer um vídeo amanhã, junto com o 19 que vai sair hoje. Por quê? Hoje sai o 19 e amanhã já é o 20, que é o último episódio. E aí eu vou deixar um vídeo só pro episódio 20. Por quê? Porque diferente do ano passado, esse ano o Túnel do Amor vai ter também o reencontro. E eles já gravaram. E acredito que depois que terminar o episódio 20, vai ter o episódio do reencontro. E aí vai ser um vídeo exclusivo também para falar do reencontro. E disso daí também já tem fofoca. Então já chega, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E vamos às fofocas primeiro, depois a gente comenta sobre o episódio 16 e 17. Olha só, o Vai Desmaiar soltou uns 4 dias atrás algumas coisas misteriosas, porque não tem nomes. Olha só o que eles postaram. Tem casal que não se suporta aqui fora. Tem gente que desfez amizade de anos. Tem casal que vingou e continua junto. Tem gente que perdoou coisa lá dentro e aqui fora tá agindo como se não tivesse perdoado. Você tem os seus palpites de quem é o quê nessa história? Vai deixando aqui nos comentários se você tem uma ideia de quem pode ser o quê. Porque eles soltaram outra nota. E colocaram nomes. E calma, que eu já vou chegar lá. Vamos por ordem cronológica disso daí. O Em Off soltou uma matéria que teve barraco e pancadaria. Essa é a matéria do Em Off. Nas gravações do último episódio do Túnel do Amor, que é o reencontro, gente. Olha só a matéria do Em Off. Barraco e quase pancadaria marcam a última gravação do reality Túnel do Amor. Tainá e Lisa protagonizaram o maior bate-boca. Mas, gente, vai ter coisa a mais disso daí, tá? Na matéria, eles falam que antes de entrar no programa, do lado de fora, tem gente que já tinha até contato com famosos, contato com Neymar, Richarlison. Então, mas isso é normal. Sempre tem. Então isso daí não importa muito. Não sei de quem eles estão falando, mas imagino. Mas isso daí não muda grandes coisas. O episódio, que foi o reencontro, foi gravado dia 20 em São Paulo. E o Em Off falou o seguinte, que a Tainá e a Lisa protagonizaram um quebra-pau e quase partiram para as vias de fato, mas foram contidas pela turma do Deixa Disso. Segundo a coluna apurou, o bate-boca comeu solto entre as duas com xingamentos como piranha e suja. Fizeram parte do vocabulário das meninas, que protagonizaram um barraco daqueles por mais de meia hora, deixando a apresentadora Ana Clara estarrecida. Em determinado momento, uma delas levantou aos prantos, não querendo mais gravar, o que gerou um corre-corre por parte da produção, que precisou contornar a situação e acalmar os ânimos. Então, esse barraco que o Em Off publicou, dessas gravações que aconteceram dia 20, então eu quero saber como que eles vão passar isso na edição pra gente, porque eles poderiam ter feito ao vivo, igual o Casamento às Cegas faz no YouTube, eles poderiam ter feito, eles não fizeram, mas vamos ver o que eles vão mostrar na edição, né? Vocês imaginavam que a Tainá e a Lisa ia sair na pancadaria? Quase pancadaria, no bate-boca, vamos falar, no bate-boca, assim, lá no final. Gente, pelo que eu tinha visto no episódio 16, 17 ali, eu achei que não, que elas não iriam continuar esse bate-boca, porque elas
meio que se acertaram e tal. E eu achei que tinha ficado tudo entendido. Mas pelo visto não, né? Mas pelo visto não. Outra fofoca que as amigas de anos que terminaram a amizade, que romperam a amizade, foi a Dani e a Mayan. Isso eu já esperava desde lá, a primeira vez que eu vi essa fofoca aí que eles contaram. Eu já até imaginava que isso poderia acontecer, porque elas são muito diferentes. Mas teve outra que essa eu não esperava, que foi a Vicky e a Pam. Pois é, elas também romperam a amizade. Mas eu tenho um porém aí. Eu acredito, porque a Vicky e a Pam, gente, eu acho que elas são um casal. E não são amigas. Mas não que amigas não pode ser. E aí, se termina, termina. E não, mas não que amiga não pode ser casal, que a casal não pode ser amiga. Não, ai, vocês entenderam o que eu tô dizendo. Vocês entenderam o que eu tô dizendo. Que pra mim, elas eram, né? Porque pelo visto terminaram. Um casal. E não apenas amigas. E aí parece que terminou essa amizade delas. Eu achei até estranho ter terminado, rompido essa amizade. A Dani e a Mayan, nem tanto, mas é o que dizem. Inclusive, estavam dizendo que parece que o casal que perpetuou fora foi a Mayan com o Pedro. Eu não sei. Vamos ver se vai ser isso mesmo no episódio do reencontro. Mas, pelos burburinhos aí que eu vi por aí, parece que são os dois. E talvez tenha sido por isso que a amizade da Mayan e da Dani tenha terminado, né? Outro babado. A Pamela fez um stories e alguém perguntou: você machucou a mão? Ela tá com a mão machucada aqui assim, olha aí. Ela tá com a mão machucada. E, segundo o Vai Desmaiar, falou que a Pamela machucou a mão e teve que levar ponto por causa da treta na reunião do Túnel do Amor. Gente, não sou eu que tô contando esses babados é a Vai Desmaiar que tá contando, e eu acho sim que eles estão com contato com uma das participantes, e eu imagino qual das participantes que eles estão com contato. E aí tá contando esses spoilerzinhos e essas fofoquinhas. Também não vou falar, eu já acho, eu tenho um porquê achar qual é a participante que o Vai Desmaiar tá em contato, contando essas coisas pra eles. Mas eu também não vou contar porque se a pessoa tá contando lá, não estão dando nomes, e depois tá contando coisa que... isso aí. Esses foram os babados e as fofocas dos bastidores. E agora vamos para os episódios 16 e 17. Teve aquele date sem graça da Thaís e ela escolheu o Maia. Ai, gente, sem graça, ninguém se importa. Porque o Maia não sabe abrir a boca, não sabe conversar, e aí eles só se beijaram e não rendeu absolutamente nada. O Bruno tava lá chateado, conversando com a Isa sobre a situação dele com a Betina, que a Betina meio que começou a ignorar ele, né? Não queria saber de conversa. Depois daquela conversa que a Vi, que a Thay e o Guto tiveram com ela, que por mais que a Tainá tava dando em cima dele, mas ele também tava fazendo brincadeirinhas com a Tainá. Então, a Betina começou a achar ruim, em vez dela ir conversar com o Bruno, ela decidiu ignorar. E a Isa, que é muito amiga do Bruno, tava lá conversando com ele, meio que consolando ele dessa situação. Depois, a Isa foi até conversar com a Betina, falar pra Betina conversar com o Bruno, pelo menos. A Betina foi super grossa e falou: eu não quero conversar, quando eu quiser conversar eu converso, eu não quero. Com a Isa. Eu entendo a Betina, mas ao mesmo tempo eu acho que então ela deveria conversar com o Bruno, nem que fosse pra pôr um basta. Ó, conversei, mas não quero mais e ponto final. Não simplesmente ignorar e largar pra lá. Eu acho que é um pouco de falta de maturidade disso daí, de não querer nem conversar. Não precisa ouvir grandes coisas, mas coloca o ponto final nisso. O Vini foi conversar com a Lisa e aí ele meio que colocou um basta na relação dele com a Lisa, mas vai vendo. Tanto que a Lisa entendeu que foi um basta. Eles saíram da conversa, o Vini chegou na cozinha lá, Bad Boys, cantando um negócio lá, nada a ver.
A Lisa e a Lari até ficaram observando de longe a atitude dele. A Rachel e o Matheus estavam ali também, ficaram meio achando estranho. Depois da conversa com a Lisa, ele chegou lá todo soltinho, fingindo que estava tudo bem e maravilhoso. A galera achou muito estranho aquilo, né? Inclusive a Lisa, eu também achei. Mas, beleza. Falei, pronto. Bom que a Lisa acordou. Larga esse cara pra lá. A Bettina já se livrou do Bruno. Só que no caso, o Vini e a Lisa, eles pelo menos conversaram, né? Até aí. A Ana Clara chegou com a notícia que ia ter o fim do túnel. E o que aconteceu? O Vini, eles sabendo que ia acontecer o fim do túnel, o Vini foi lá tentar reconciliar com a Lisa. Ai, gente, quando eu falo que o Vini é cara de pau, ele é cara de pau. Quando ficou sabendo que ia ter o fim do túnel e que ele sabia que ele poderia ser votado o suficiente pra ir pro fim do túnel, ele foi lá querer meio que fazer as pazes com a Lisa e falar, ai, meu coração fala uma coisa, minha cabeça fala outra e tal. Ai, que cara de pau. E a Lisa caiu nessa conversinha. Só que aí a Lisa não quis beijar nem se acertar com ele e falou assim, olha, se você voltar do fim do túnel, a gente conversa. Bom, não adiantou nada ele ir fazer isso porque o Vini e a Rachel acabaram caindo no final do túnel e o fim do túnel foi muito legal com eles e salvou os dois. Ninguém acreditou, nem eles mesmos, lá no fim do túnel. Nem quando eles voltaram, ninguém acreditou que os dois voltariam. Óbvio que houveram pessoas que ficaram tristes e felizes, tanto para um lado quanto para o outro, né? Do Vini e da Rachel e da Tainá e do Bruno. E a vida que segue. Depois aconteceu a troca definitiva e o Bruno e a Tainá com o Vini e a Rachel. Eu achei simplesmente perfeito. Por quê? Porque estavam dando os desentendimentos entre os dois casais, o Bruno, a Bettina, a Lisa e o Vini. Então tava cheio de desentendimentozinho. Eu achei legal que decidiram separar eles para ver se eles tocavam o barco de outra maneira. E também a questão da Tainá e da Rachel, que ambas não estavam se dando muito bem ali, estavam meio que sendo rejeitadas um pouco, vamos dizer assim. Então eu achei legal terem sido essas pessoas a serem escolhidas para fazer a troca definitiva. Aí, o que aconteceu? A Liz e o Vini foram lá conversar, a Lisa chorou, se acertou com o Vini, fizeram promessa de serem fiéis. Bettina foi uma que ficou meio em choque com a vinda do Vinícius, porque quando a Bettina foi, ou quando o Vinícius foi lá pra Casa Grafite, ela não se entendeu muito bem com ele, por mais que ele era o peguete da amiga dela. Mas na Casa Grafite, quando o Vini e a Rachel chegaram, a maioria foi pra cima do Vini, as meninas, a própria Bettina, a Isa, foram abraçar o Vini, e quase ninguém foi abraçar a Rachel. Aí foi o Henry abraçar a Rachel, foi mais algumas outras pessoas depois foram e abraçaram a Rachel, e foi tudo mais tranquilo. Porque na Casa Solar, na hora que o Bruno chegou e a Tainá chegou, a Tainá simplesmente pegou o Paulo e deu um selinho no Paulo, o que a Lari já ficou puta. A Bettina foi conversar com o Vini sobre aquela situação que a Tainá havia feito, arranhado as costas dele e tentou beijar ele lá no banheiro, que eles já estavam sabendo desse babado. Então ela tava querendo conversar o que a Tainá aprontou por lá, e aí viu que era a mesma coisa que ela tava aprontando lá na Casa Grafite. E depois ela falou que as duas amigas, por isso que elas são amigas mesmo. O Vini ficou puto da Bettina ter comparado a Tainá com a Rachel. Falou não, que não era assim que funcionava, e realmente a Rachel é muito mais de boa, muito mais tranquila, por mais que ela tentou ali, mas ela é muito mais sutil, ela foi muito mais sutil em relação ao Bruno, né? E aí o Vini meio que ficou puto que a Bettina comparou as duas. E na Casa Solar, o pessoal ali, a Lisa, a Lari e o Pedro estavam conversando com o Bruno pra entender também essa situação dele com a Bettina, ele até falou que a Bettina não quis falar com ele saiu de lá sem falar com a Bettina, sem se despedir da Bettina, por causa da situação com a Tainá, que a Tainá dava em cima dele, mas ele ficava de brincadeirinha, toda aquela situação. E
ainda teve rolo depois disso, né? A Isa foi conversar com a Bettina, porque a Isa não tava se conformando, porque como a Isa é amiga do Bruno, a Isa não tava se conformando da Bettina e ter ignorado, não ter se despedido e nem ter conversado com o Bruno. A Bettina falou que é por causa das brincadeiras, que não partia só da Tainá, que ele também fazia brincadeirinhas com ela, e a Bettina não estava gostando disso. Mas aí, gente, volta naquilo, né? Tudo bem, mas ela poderia ter conversado, acertado a situação, que mesmo que um ficasse um pro lado, outro pro outro. Mas ela não quis. Aí a Isa até entendeu a Bettina, porque a Isa não sabia da parte que o Bruno também fazia as brincadeirinhas. Então, mas aí a Isa até entendeu o lado da Bettina de não querer mais essa conversa com o Bruno. Na Casa Solar, a Tainá estava muito deslocada. O Matheus tentou conversar com ela ali pra falar que ela ia acabar se entrosando. Ela falou que tava com saudade da Casa Grafite. Mas o Matheus estava ali dando um apoio para ela que com o tempo ela ia acabar se entrosando. Lembrando que a galera tava agindo assim com a Tainá por causa do que ela fez, que ela chegou chegando e tudo mais. Mas teve mais coisa aí. Maia e Arturo, caladinhos na deles, que quase não aparece, estavam lá no Taca-Lê-Pau, a Vicky vibrando enquanto tudo acontecia. Só que eu não entendo, por exemplo, por que a Maia e o Arturo não foram lá pro quarto do amor? Não, ficaram lá no meio de todo mundo lá e a Vicky na vibração pelo acontecimento que estava acontecendo ali embaixo do edredom. Nada de novidade. Iam rolar 2 dates. Então, primeiro, na Casa Solar, a Lari tinha que indicar alguém da Casa Solar pra amiga dela, pra Isa, e ela indicou o Matheus. E enquanto isso, lá na Casa Grafite, também teve um date que era o Henry, e ele ia ter que indicar alguma das meninas pro amigo dele, Matheus, e ele indicou a Bettina. A Bettina ficou meio assim, foi querer saber qual tinha sido a treta, foi perguntar pra Rachel qual tinha sido a treta da Rachel com o Matheus, que ela tinha ficado sabendo meio por cima, daquela história do body shot, que ele achou ruim, que ela não quis fazer o body shot, mas aí a Rachel sentou e explicou, falou, não foi bem isso. Aí a Rachel explicou direitinho o que havia sido essa treta de fato. Eles puxaram o VAR e de fato ele não ficou perguntando por que ela não queria. Na verdade, ele estava pedindo para outras pessoas, para Lari e tal, colocarem a Rachel pra fazer alguma coisa nele. E, como ela não quis, ele falou, que se foda, não quer que se foda. Ele não ficou questionando por que não queria. Ele ficou meio que decepcionado, porque pra ele, eles estavam meio que de casalzinho, e pra ela, eles não estavam de casalzinho. E foi esse o desentendimento entre eles, gente. Não teve nada, ele ficou questionando o não dela, como levaram pra frente a fofoca daquela vez. Foi uma coisa mais assim, um tá numa página, o outro tá na outra, e ele tava questionando, se ela não quer, na verdade ele não tava questionando, ele tava falando pras meninas ali, se ela não quer, foda-se. E aí ela viu essa conversa e questionou, e aí virou todo aquele rebuliço, e eles mostraram esse VAR também pra gente. Enquanto isso, a cara da Isa foi a melhor enquanto ela escutava essa conversa, porque a Isa ia pro date com o Matheus. Não sei se ela já sabia ou se ela não sabia ainda, eu nem lembro se ela já sabia ou não sabia, mas a cara dela foi a melhor ouvindo essa conversa. E a Bettina queria ir pro date com o cara, querendo saber da fofoca. Não, mano, ela tinha que ir, na minha opinião, ela tinha que ir e conhecer ela mesma, o cara. Não ir lá já com um preconceito do que o cara é ou deixou ela de ser. Ela precisava ir e conhecer o cara. Aí depois, se ela tivesse gostado mesmo do cara e pensando ali em se envolver, ela teria que conhecer por ela mesma. Mas ela quis saber da fofoca ao certo pra já ir com 3 passos pra trás conhecer o menino, né? Então, o date, resultado disso, eu vou falar do date. A treta do Bruno com a Tainá foi ali na piscina, porque o Bruno ficou falando aquela história que a Tainá ficou falando que ele tava fazendo as brincadeirinhas com ela e interessado nela. Ele falou que não tava interessado nela e que só tava fazendo brincadeirinha. Gente, a mesma história do Vini. Era brincadeirinha, eu nunca levei isso pra outro lado. Se você levou, a culpa não é minha. E blá blá blá. E ficou nessa mesma conversinha. Só que aí, o problema foi
que não, como a Tainá ela é muito imaturazinha, muito menininha ainda, na hora que o Bruno começou a questionar, tá, mas que brincadeirinha? Você ficava de risinho pra lá, risinho pra cá. Ele falou, mas e daí? Isso é brincadeira. Eu nunca levei pra outro lado. E ela falou que ele tava dando abertura pra ela. Só que na hora que o Bruno começou, então me fala quais foram as situações. A Tainá não falou, não conseguiu, não quis, não lembrou, não sei. Só que ela não expôs ali, entendeu? Quais foram as brincadeirinhas. E aí o Bruno fica saindo de bonzinho, que ele só tava brincando. Ele só tava brincando, gente. A loucura da cabeça dela. Mas acredita no Bruno. Só que a Tainá chamou a Lisa e a Lari pra conversar lá no quarto. E colocou algumas coisas. Igual a Rachel fez com as duas, com a Lisa e com a Lari, a Tainá também fez e começou a conversar com elas, falando sobre as brincadeirinhas. A Lisa, gente, falou pra ela, olha, a sua imagem já começou queimada aqui porque a sua amiga chegou falando que você é o tipo de pessoa, porque ela falou assim que ela não era assim lá fora, que ela veio pra se jogar no experimento. Só que a Lisa falou, sua amiga chegou aqui falando que você é o tipo de pessoa que, se você quer o boy, se você gosta do cara, você vai jogar seu charme pra cima dele e foda-se se ele tem namorada, se ele tá comprometido ou isso ou aquilo outro. Você vai fazer de tudo pra ir conseguir o cara se você quiser o cara, independente se ele tiver com outra mulher ou não. A Lisa jogou isso na cara dela, porque ela ficou falando que lá fora ela não é assim. Que aqui fora ela não é assim. Que ela fez isso lá dentro, mas porque era um experimento e ela estava disposta a se entregar. A menina ficou em choque, porque ficou sabendo que a amiga dela que plantou isso lá dentro da casa solar. Só que a gente não sabe, né, se a amiga dela falou a verdade, qual das duas tá falando a verdade. Eu tenho a minha opinião disso daí. Eu tenho a minha opinião que ela é assim. E a hora que ela viu o caldo entornando pro lado dela, e ninguém gostando dela, e ninguém tendo uma boa receptividade com ela quis mudar a história e falar que ela não é assim, e usar a desculpa do jogo e da casa. Só que, se você não é assim do lado de fora, você não vai conseguir fazer isso lá dentro, como a Rachel não conseguiu. A Rachel tentou pedindo um selinho pro Bruno, e não rolou, e você vê que ela não fez mais. Então, você vê que é da índole da pessoa. A Tainá não, a Tainá ficou forçando a barra. Achem, cada um acha o que quiser achar, né? Eu acho isso. Eu acho isso. E aí depois a Tainá ficou super mal, ficou chorando. Aí a Pamela foi lá, abraçou ela e tal. A Lari foi, levou uma água pra ela. Ainda a Lari falou pra Pamela, leva ela lá fora pra tomar sol, pra não ficar aqui sozinha no quarto e tal. Então teve toda essa cena aí da Tainá chorando, meio que excluída. A Isa foi no date com o Matheus, o date foi legal, aquele das perguntinhas de compatibilidade, né? A Isa é muito legal, eu gosto muito do jeitinho da Isa. Gosto da Isa, gosto da Lari, que são amigas, adoro as duas. Então o date foi legal por causa da Isa, porque o Matheus é um sonso sem graça, mas eu gostei da Isa. Ela é muito simpática, ela é carismática, eu gosto do jeito dela. Mas a Isa voltou do date falando que a informação que o Matheus falou pra ela, que ela mesma perguntou, que era sobre como tinha sido essa troca. E o Matheus falou que as meninas não tinham recebido bem a Tainá, e ela achou ruim isso, que independente de qualquer coisa, elas não poderiam ter recebido mal a Tainá. A Rachel ficou super preocupada, imaginou que isso iria acontecer e tal. E também já ficaram sabendo, já levaram a fofoca da treta do Bruno com a Tainá também, lá na Casa Solar. Depois teve o date da Betina com o Matheus, e a única coisa boa desse date foi a música da entrada deles no túnel. A música que eles colocaram na edição foi maravilhosa, e foi a única coisa que eu posso falar desse date. Porque mais sem graça que isso, só comer chuchu sem sal. Gente, eles estavam fazendo uma brincadeira lá, estavam bebendo. E aí eles começaram a fazer uma brincadeira. Mano, a Dani arrancou os peitos pro Bruno. Pois é.
Só que depois, quando a Tainá foi rebolar 2 vezes, rebolou 2 vezes no colo do Pedro, ela achou ruim, ficou puta da vida. A menina foi chorar lá no quarto porque a menina falou, mas amiga, eu não fiz nada demais. E ela, não me chama de amiga, pra você é Dani, minha amiga tá lá do outro lado. A Dani causou com a menina, só que ela pulou no colo do Bruno e ela arrancou os peitos de fora. Não foi com o sutiã, não, ela arrancou os peitos. E aí depois achou ruim porque a menina rebolou 2 vezes no colo do Pedro. Eu acho que a menina rebolou 2 vezes no colo do Pedro porque ela não ia rebolar no Bruno. Porque aí mostrou que era a vez dela ir no Bruno. E aí cortou a cena. E depois rolou isso daí. Então eu acho que ela não foi no Bruno porque teve um mal-estar dela com o Bruno e ela acabou voltando no Pedro e a Dani achou ruim. Mas pra falar nisso, gente, eu achei meio assim essa brincadeira, né? Pesada, rebolando lá de... Mas brincadeira meio pesadona, assim, né? As meninas rebolando de calcinha fio dental pros caras ficar vendo e depois rebolando nos caras ali. Uma coisa bem sexual, tipo... Sei lá. Achei um pouco... pesada. Não sei, mano. Todo mundo rebolando em todo mundo, mas se esfregando de um jeito, assim... Você faz na cama, né? No quarto. Sei lá, gente, não gostei muito dessa brincadeira, não. Não me importa, eu gosto de assistir. Não acho ruim, não, assistir. Mas se parar pra ver, eu achei meio pesadona essa brincadeira aí. As meninas erguendo a roupa, ou arrancando a roupa pra ficar rebolando com a bunda lá na cara do cara. Eu sei que isso aí é normal hoje em dia. Mas sei lá, achei apelativo demais. Só que aí eu não sei apelativo da parte de quem, porque eu não sei de onde surgiu essa ideia de fazer isso daí, ficar rebolando em cima dos caras ali. E, sei lá, não gostei. Gente, não gostei, sério. Mas eu achei, porque eu achei apelativo. Agora eu não sei quem que deu a brilhante ideia dessa brincadeira. Eu já não havia gostado da outra vez, que elas fizeram ele subir no palquinho e abaixar e mostrar a bunda. Eu já não tinha gostado dessa. E depois fizeram um desfile de lingerie das meninas ali. Também não tinha gostado, achei muito apelativo. E só que agora foi ainda mais. Porque aí elas levantavam, que nem a Lari levantou o vestido, ficava rebolando lá com a calcinha. E a outra arrancou a calça, e elas ficaram de calcinha rebolando. E a Dani arrancando os peitos. Jogando os peitos pra jogo ali, na cara do cara. E aí depois ficou brava com o Pedro, porque a menina rebolou 2 vezes no Pedro, sendo que ela botou os peitos sem sutiã, sem nada na cara do menino. Sei lá, gente. Aí terminou nessa treta aí, nesse episódio 17, terminou nessa treta aí da Dani com a Tainá, e a Tainá chorando lá no quarto, falando que ela não fez nada. E realmente, dessa vez eu acho que a Tainá não fez nada mesmo, e foi a Dani que criou todo esse burburinho. Sei lá. Achei estranho. Bom, o episódio de hoje, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Agora, amanhã eu vou falar sobre o episódio 18 e o 19, como eu falei lá no começo do vídeo. Então, um beijo e até o próximo. Fui!